O ego, em vias de reencarnar, reveste-se primeiramente da matéria do plano mental, formando uma envoltura que é uma expressão exata, nesse plano, das qualidades anteriormente desenvolvidas. Convém não esquecer que o ego, à medida que desce, vai se limitando cada vez mais, de sorte que em nenhum plano inferior se manifesta completamente, mas tão só expressa parte de suas qualidades. Um quadro representa, em perspectiva, de 2 dimensões na cena que se supõe existir em 3, mas as linhas e ângulos do desenho devem necessariamente diferir do espaço que representa. Igualmente, a matéria dos planos inferiores não pode manifestar perfeitamente as qualidades do ego, pois as vibrações da matéria inferior são demasiado grosseiras e lentas para expressar com exatidão tais qualidades. A corda não tem suficiente tensão para responder aos tons altos, mas pode ser afinada de sorte a dar as notas correspondentes a uma oitava mais baixa. Como um homem pode cantar em uníssono com uma criança que dê as mesmas notas com toda a exatidão possível para um organismo inferior. Assim, pois, a cor de uma qualidade determinada no corpo causal aparecerá também nos corpos mental e astral, mas, à medida que o ego desce, a matiz dessa cor será menos delicada, brilhante e etérica. É tal a diferença de aspecto de gama de cores em cada plano, que não se pode representá-las com exatidão. Para dar ideia disso, é necessário estabelecer gradações que definam as suas características, pois mesmo a oitava superior à física, enquanto se acha sujeita às limitações do cérebro físico, transpõe os limites de tudo quanto a inteligência possa imaginar. As cores astrais inferiores são sombrias e embaçadas, comparadas com as tonalidades puras dos planos superiores. Mas, apesar da sua rusticidade, são luminosas, e mais parecem sombrios resplendores de uma fogueira do que cores escuras no sentido literal da palavra. Cada vez que passamos de um estado de matéria inferior a um estado superior, observamos que este o avantaja maravilhosamente na capacidade de expressar mais qualidades nobres, ao passo que escasseia a de expressar as qualidades inferiores. Por exemplo, a cor notoriamente repulsiva que no corpo astral representa a grosseira sensualidade não pode aparecer no mental. Talvez se objete dizendo que há pensamentos sensuais, mas não é exato este conceito, porque se bem que é possível forjar uma imagem mental que invoque uma imagem sensual, o pensamento e a imagem sensual se plasmarão em matéria astral e não mental. Esta imagem deixará assinalada a pegada de seu matiz particular no corpo astral, enquanto que no mental intensificará as cores características dos vícios peculiares da mente, como o egoísmo, vaidade e malícia, que não têm possibilidade de expressão no puro esplendor do corpo causal. Mas toda vez que o homem se deixa arrastar por tais vícios, intensificam-se no corpo astral e obscurecem o brilho das cores, que representam as virtudes opostas no causal, muito mais próximas da realidade. As cores aparecem sempre em gama ascendente. O homem recebe uma impressão do exterior e, em resposta, desperta em si uma emoção determinada. Enquanto esta emoção persiste, a vibração que a representa predomina no corpo astral, como demonstram as lâminas. Ao fim de algum tempo, a emoção se desvanece e a cor que a representava se dissipa, conquanto não completamente. O corpo astral contém certa porção de matéria que vibra normalmente, segundo a velocidade especial de cada emoção, e todo estalo violento no mesmo aumenta em algo essa quantidade de matéria. Vejamos um exemplo. A maioria dos homens comuns possui certo grau de irritabilidade,
que se expressa no corpo astral por uma nuvem de cor escarlate. Quando experimenta uma súbita explosão de cólera, a cor escarlate invade momentaneamente todo o corpo astral, como demonstraremos mais adiante. Uma vez serenada a crise passional, a cor escarlate desaparece, mas deixa sinais indeléveis, aumentando ligeiramente a nuvem escarlate que representa a irritabilidade, e toda a matéria do corpo astral se torna mais apta para responder às vibrações de cólera em nova ocasião. O processo é o mesmo para cada emoção, boa ou má, e deste modo vemos claramente manifestada na matéria a lei moral, que cada vez que cedemos a uma paixão, diminuímos a resistência a um novo ataque. Por outro lado, cada esforço feito para vencer a paixão facilita a vitória sobre ataques sucessivos e nos torna mais resistentes. As cores relativamente permanentes do corpo astral indicam a persistência de certas vibrações que, com o tempo, influem no corpo mental, suscitando outras vibrações análogas no causal, mas com a condição de que as vibrações originais sejam capazes de repercutir na matéria causal. Precisamente por meio de vibrações simpáticas, as nobres qualidades desenvolvidas durante a vida nos planos inferiores vão sendo assimiladas pelo corpo causal. Felizmente, tão só as emoções nobres têm eficácia no corpo causal. Assim, pois, no transcurso de numerosas existências, o homem desenvolve muitas qualidades, boas e más, mas enquanto toda boa qualidade se armazena no corpo causal, as más só podem manifestar-se nos veículos inferiores, e por isso são transitórias. A potente lei de justiça divina dá por herança a cada homem o fruto de suas próprias ações, boas ou más. Todavia, os efeitos do mal se esgotam necessariamente nos planos inferiores, porque as suas vibrações são peculiares da matéria destes planos e não podem repercutir no plano causal. Por conseguinte, a sua energia se atualiza por completo em seu próprio nível e reage integralmente sobre a vida astral e física do homem, seja na presente existência, seja nas futuras. Uma boa ação ou um bom pensamento produzem também efeito nos planos inferiores, mas no corpo causal, o seu efeito é permanente e elevado, com poderosa influência sobre a evolução do homem. Assim, pois os pensamentos e atos bons ou maus produzem seus resultados na vida física e manifestam os seus efeitos nos diferentes corpos transitórios, ao passo que as boas qualidades se conservam como definidas aquisições do homem verdadeiro. Cada vez que o ego se reencarna, encontra-se frente ao mal, até que consegue vencê-lo e extirpar de seus corpos toda a tendência a responder-lhe, a fim de que nem a paixão, nem o desejo o subjuguem, mas ao contrário, saiba governar-se em seu foro íntimo.